Sabe aquela sensação esquisita de já ter vivido um momento antes? Ou quando um monte de gente se lembra de uma coisa que oficialmente nunca aconteceu? Pois é, hoje a gente vai analisar uma teoria bem ousada, que tenta conectar esses pontos, o déjà vu e o efeito Mandela. Será que isso tudo é só um bug na nossa memória ou talvez uma falha na própria realidade? Vamos investigar um modelo que oferece uma resposta surpreendente. Vamos começar pelo déjà vu. A ciência geralmente diz que é tipo um erro de processamento do cérebro, como se ele salvasse um arquivo no lugar errado e depois lesse como se fosse uma memória antiga. Mas e se não fosse só isso? E se essa sensação for, na verdade, um eco rapidinho, uma pequena janela para a vida de uma outra versão nossa em algum universo paralelo? É essa a premissa que a gente vai explorar aqui. E a coisa fica ainda mais estranha quando a gente aumenta a escala. O efeito Mandela é isso, só que coletivo. Milhares de pessoas, às vezes milhões, que nunca se viram, compartilhando a mesma memória falsa, cheia de detalhes. Como é que isso pode acontecer? Para entender a teoria que liga uma coisa na outra, a gente precisa primeiro repensar a peça mais importante de todas, a própria consciência. Ok, vamos começar a desvendar isso. A ideia central aqui é bem radical. Ela propõe que a consciência não é o que a gente pensa, não é o produto do cérebro, da nossa biologia. Na sua forma mais pura, na sua essência, a consciência seria luz. E aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o modelo tradicional, que diz que a consciência é um software que roda no hardware do cérebro, ou seja, ela está presa aqui, tem um fim e depende da matéria. Do outro lado, esse novo modelo vira a mesa. A consciência seria um campo de luz feito de fótons, eterna, sem massa e presente em todos os lugares, o tempo todo. Então, a sacada desse modelo é a seguinte: se a consciência é luz, o cérebro não a cria. Ele funciona mais como um prisma, sabe? Ele capta esse campo de luz que está em todo lugar e o decodifica, ele o quebra na nossa realidade de 3 dimensões. Nosso corpo seria a âncora, o que permite que essa luz se manifeste aqui, no mundo físico. E tem uma citação que, embora venha da ficção do tio Hiro, ilustra isso de um jeito perfeito. A consciência, a chama, é energia pura, mas ela precisa da biologia, o pavio e o combustível para poder queimar e ser vista na nossa dimensão. Não são coisas opostas, são parceiras. Certo. Se a gente aceita essa premissa de que a consciência é luz, a pergunta que vem em seguida é: como essa luz se conectaria entre diferentes realidades? É isso que a gente vai ver agora. Como essa teoria propõe uma espécie de rede que ligaria todos os universos. Bom, e essa teoria se apoia em ciência de verdade. Ela se baseia nos estudos de físicos como Fritz Albert Popp, que lá nos anos 70 descobriu que nossas células emitem uma luz super fraca, os biofótons. Então a teoria propõe que esses biofótons não são só um resíduo do metabolismo, eles seriam o nosso sinal de Wi-Fi pessoal. E as nossas emoções mais intensas, tipo alegria ou estresse, funcionariam como moduladores desse sinal, alterando a frequência e a potência com que a gente transmite nosso estado de consciência para o universo. Mas esse sinal vai para onde? Segundo essa teoria, a resposta está no campo de Higgs. Na física que a gente conhece, o campo de Higgs é o que dá massa para as partículas. Mas nesse modelo especulativo, ele ganha uma função extra, muito mais profunda. Ele seria a própria infraestrutura, a internet cósmica, que conecta todas as realidades paralelas. Juntando as peças, a sequência do salto seria mais ou menos assim. Primeiro, um pico de emoção muito forte. Seja um trauma ou uma felicidade extrema, provoca uma reação química em cadeia no corpo. Isso faz com que o corpo emita uma onda gigante e organizada de biofótons. Essa onda de luz perturba o campo de Higgs à nossa volta. E essa perturbação encontra ressonância com uma outra versão nossa, em outro universo, que esteja vibrando numa frequência emocional parecida. E pronto, uma ponte momentânea é criada. Ok? Agora, a gente vai conectar tudo isso com os mistérios do começo. Se essa transferência entre universos pode mesmo acontecer, por que ela criaria essas falhas, essas memórias esquisitas do efeito Mandela? A resposta, de acordo com a teoria, está na eficiência dessa transferência. 85%. Esse número é a chave. A teoria propõe que a maioria dessas transferências de consciência, que são gatilhadas por eventos emocionais intensos e meio caóticos, não seriam perfeitas. Elas teriam, hipoteticamente, uma taxa de sucesso de 85%. A consciência, por ser luz, se move na hora, mas deixaria para trás um resíduo, uns 15% de informação.
E essa falha, esses 15% que ficam faltando, é que criam o que a teoria chama de saturação de memória híbrida. É como se a nossa consciência trocasse de servidor, de universo, mas na migração ela ainda mantivesse alguns dados do sistema de arquivos antigo. Pensa na analogia do software e do hardware. O seu software, a sua consciência que acabou de saltar, veio do universo A e traz com ele as memórias de lá. Só que o hardware, o seu cérebro biológico que está operando agora, é nativo do universo B. E os registros químicos dele dizem, não, isso aí nunca aconteceu aqui. Essa dissonância, esse conflito, é exatamente a sensação do efeito Mandela. E tem outra reflexão que ajuda a gente a pensar sobre a nossa identidade nesse modelo. A nossa essência, a água, pode fluir por diferentes leitos de rio, ou seja, por corpos e realidades diferentes. A paisagem em volta muda, mas a essência continua a mesma. O problema todo surge quando essa água ainda carrega os sedimentos, as memórias do leito anterior. Até aqui, a gente falou de uma experiência individual, de uma pessoa. Mas o efeito Mandela, muitas vezes, é um fenômeno de grupo. Como é que isso seria possível? Bom, a teoria também se expande para explicar como comunidades inteiras poderiam, teoricamente, saltar juntas. A lógica é basicamente a mesma, só que em uma escala muito maior. Pense num grande evento emocional que é compartilhado por muita gente, uma tragédia, uma celebração mundial. Isso poderia fazer com que as emissões de biofótons de milhões de pessoas entrassem em fase, começassem a vibrar em sincronia como um coro. A isso o modelo dá um nome de efeito colmeia. Sozinho, um biofóton não tem muito impacto, mas quando milhões deles se alinham, eles criam um vetor de energia e informação gigantesco. Seria forte o bastante não só para criar uma ponte, mas para deslocar a bolha de realidade inteira daquele grupo para uma linha do tempo vizinha. Eles não teriam saltado sozinhos, teriam levado o bairro, talvez a cidade inteira com eles. E para fechar, essa última citação ilustra bem essa ideia de interconexão. Se um grupo de pessoas pode gerar energia suficiente para deslocar a própria realidade, isso sugere que a gente está o tempo todo influenciando a realidade uns dos outros com nossos estados emocionais coletivos, como galhos balançando na mesma árvore. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, e bem poderosa. Se essa teoria tiver um pingo de verdade, e se as nossas emoções e o nosso foco coletivo estão constantemente emitindo uma luz que molda ou seleciona a nossa linha do tempo, então, qual é a realidade que nós, todos juntos, estamos escolhendo manifestar agora? A questão fica no ar.